Vamos ler? 1 de Pedro, capítulo 2, 4 a seguir. Hoje nós vamos partir daqui. Porque se Deus não perdoou os... Estou na segunda, irmão. É primeira, irmão. 2, 5. Vamos lá. 2, 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. Te louvamos, ó Deus, por esta palavra, te louvamos por essa workshop, te louvamos pelas instruções dos céus. Se conosco, nos abrimos inteiramente para ti. Faça tudo quanto queiras, nós somos do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Quem assim ora também comigo, diga amém. E tome assento glorificando Jesus Cristo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, estamos partindo para a conclusão dessa primeira parte, só para nós entendermos que nós somos sacerdócio real. Para entendermos que nós somos uma igreja, que toda essa igreja é obreira. Para lembrar das palavras que nós usamos estudando a etimologia no início, a igreja é operária do Senhor. Ela é cooperadora da verdade. A igreja, ela é, usando a metáfora do corpo, ela é o corpo de Cristo na terra. Enquanto Cristo aqui esteve, ele andava e palmilhava, ganhando almas, indo atrás de almas, fazendo obras lindas a respeito de trazer o reino até nós. E essa igreja, ela continua levando o reino. E o reino de Deus, ele é composto de algo que é completo. Esse reino, nele tem salvação, nele tem cura, nele tem milagres, nesse reino tem obras extraordinárias, neste reino o céu é trazido para nós, neste reino nós somos levados para os céus naquela eternidade e etc. É uma obra completa, e a igreja, ela é agente de Deus para isso. Você é um agente de Deus para isso. Quando alguém na sua casa é alcançado por este reino, este alguém se torna porta para essa família acessar o reino. Esse alguém torna-se ponte que liga a família agora ao reino, um canal. Nós, quando acordados, alertos, despertados em vida, nós anunciamos isso em todo o tempo. E principalmente sem palavras, com um testemunho de vida. Porque muitas pessoas não vão ouvir o que você vai falando, e principalmente hoje. Escute, preste atenção. Hoje os discursos são bem elaborados. Por isso que eu pus lá, estou colocando uma série, Quero Ser Obreiro de Valor, lá, uma série Obreiros Aprovados, lá no Facebook, no Instagram, nos meus. E eu falo ali, irmãos, sobre essa questão, menos oratória. Não adianta ter oratória, primeiro tem que ter vida com Deus.
Oratória a gente está aprendendo agora. Tem pessoas especialíssimas ensinando sobre ter uma boa oratória. Então você vai saber se comportar, você vai ter uma postura correta no lugar onde você vai saber atrair a atenção de pessoas, você vai saber usar palavras-chave para que as multidões gostem de te ouvir, você vai ter uma palavra agradável aos ouvidos naturais das pessoas, você vai ser formado nisso. Mas para o céu não adianta a oratória se não tem vida naquilo que prega. Tem que ter vida, é obrigatório. Se você prega que Deus é bom demais, você tem que abrir esse semblante seu e dar glória a Deus que Deus é bom demais mesmo. Não, a luta não pode abater você se você prega uma verdade. Luta todos temos. Agora, porque a gente não sabe da luta do outro, pensa que a nossa luta é maior. Cada um tem a luta que precisa. E cada luta em nós machuca, fere. Cada um sofre as suas dores. Entendeu? Mas nós fomos chamados. Nós temos um Senhor. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós fomos eleitos nação do Senhor. Isto tem que mudar o seu semblante e o meu semblante. Porque o nosso semblante é o reflexo da nossa alma. Sai, Satanás, eu me alegro no Senhor. Então, queridos, a igreja tem isso. Então, quando a gente olha para essa passagem que lemos, e a carta de Pedro, mas principalmente o primeiro e segundo capítulo, você vai ver essa questão. Lá no primeiro capítulo você vai ver que Deus, Ele quer nos santos como Ele é santo. Capítulo 1, versículo 15 e 16. Santo como Ele é santo. Separado como Ele é separado. Consagrado como Ele é consagrado. Pensar o que Ele pensa, sentir o que Ele sente. Por isso é formar Cristo em nós. Então essa igreja é uma igreja que, primeiro, nós lemos aí, já estudamos sobre isso, no capítulo 2 aí, fica com a Bíblia aberta, no capítulo 2, ele começa o capítulo 2 para essa igreja santa e separada, dizendo, deixando. Essa igreja separada, ela vive deixando coisas. E a principal, as coisas principais que essa igreja vive deixando, pecado. Se tem pecado, não tem Deus. Entendeu? E eu digo, se tem pecado, é na prática. Alguém pode errar? Pode errar. Mas logo tem um advogado, se converte e abandona, confessa, se arrepende genuinamente, continua. Porque a igreja não vive no pecado, ela vive no Senhor. Se ela vive no Senhor não há pecado. Ela é corpo de Cristo, e no corpo de Cristo não há pecado. Então por isso, quando acontece qualquer outra coisa, confissão, arrependimento, lavagem no sangue de Jesus, é purificado, continua no corpo da graça, no corpo da santidade. E ele começa deixando. Então a gente abandona tudo isso e desejando. Ao abandonar, deseja a palavra genuína, a palavra pura, a palavra limpa, sem esse negócio de camuflar a palavra. Deus nunca vai desistir de você. Está escrito isso na Bíblia, que Deus nunca vai desistir? Deus não desistiu dos amalequitas, mandou matar todo mundo? Deus não desistiu de Judas? Deus desiste. Então tem que ter temor. Vai ter a hora que Deus não vai saber mais. O que diz lá em Romanos 1, 18 a seguir, 25, por exemplo? Por terem desprezado o conhecimento de Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai abandonar, deixar eles, entregar eles aos seus próprios sentimentos. Então cuidado, porque Deus desiste. A medida da longanimidade de Deus existe.
Então nós temos que deixar o que quer nos afastar de Deus. E aí ele usa uma outra expressão que nós lemos aqui na nossa leitura. 1 de Pedro 2, que nós lemos aí. E chegando-vos para ele, versículo 4. Então a gente vai fazer o quê? Abandona o pecado, nós deixamos o que precisamos deixar, desejamos a palavra e agora vivemos nos achegando a ele. Todo dia, de manhã, lembra? De tarde, de noite, de madrugada, nos achegando a ele, nos achegando a ele. Acordou Jesus, meu rei, o Senhor é meu Deus. O Senhor está comigo, eu estou contigo. Comunhão, achegando, achegando, achegando. Aí vem alguém, nos fere, nós pegamos, perdoamos e continuamos achegando a Deus. Aí vem alguém, fala mal de nós perdoamos, oramos pelo que nos persegue e continuamos nos achegando a Deus. Porque é achegando a Deus que a minha alma é curada, que a minha vida é sarada, que eu tenho comunhão. Vivendo, me achegando a Deus. Arábia Kula Sabai. Aleluia. Toda vez que você estiver amargurado com pessoas, querendo vingar de pessoas, fazendo coisas para vingar dos outros, para mostrar que você está acima dos outros, você está desviado. Porque não há em nós que nos achegamos a Deus o sentimento de vingança e de querer que os outros vejam isso ou falem aquilo. Nós não vivemos para as pessoas, nós vivemos para Deus, por isso nos comportamos diante das pessoas. Alguém entende essa palavra? Então nós temos que viver nos achegando. E aí nós temos que ter entendimento que essa igreja dessa forma é que vai ser e que vai ter essas prerrogativas, esses privilégios que é dito no versículo 9 e no versículo 10. No versículo 9: vós porém sois raça eleita. Vós sois a geração eleita. Vocês são o povo eleito. Isso aí te dá alegria. Você entendeu o que eu disse? Não. Eleito. Não foi para o segundo turno, não. Eleito. Se eu estou em Cristo, eu sou eleito. Ragaçu de Harai Madácia. Aleluia. Então isso quer dizer que eu sou um povo que fui escolhido. Deus olhou, analisou, conheceu, rebuscou, olhou para trás, olhou para frente. Porque Deus é atemporal, Ele está do lado de fora e nós estamos vivendo no nosso tempo, e Ele conhecendo tudo em todo o tempo, em toda hora, desde o início até o final. E Ele analisa, e esse Deus que tudo perscruta, que tudo sabe, diz: eu vou colocar o Wesley como o povo escolhido. Mas Ele escolheu aleatoriamente, porque simplesmente olhou para o Wesley e disse: esse Wesley é bonito, esse Wesley, ele tem uma... Não, Ele olhou na nossa alma e nos conheceu. Romanos 8:29, o que dantes conheceu, foi estes que Ele predestinou. Então Ele olhou, e por que Ele amou mais a Jacó e menos Esaú, se nós escolheríamos Esaú e não Jacó? Porque Esaú era o comportadinho, era o correto, Jacó era o suplantador, e não adianta falar que não era, porque era. Ele mostra isso enganando pessoas e acabou, pronto. Tem gente querendo pôr qualidade no Jacó que ele não tem. Foi sabedoria do Jacó comprar a primogenitura, foi sabedoria? Irmãos, o que Deus tinha com Jacó não precisava de fazer coisa errada, não. O que Deus tem conosco, Ele não precisa das nossas coisas erradas, não. Continua no trilho que vai acontecer. Aí vai. Mas então por que aconteceu com Jacó mesmo fazendo coisa errada? Porque havia uma promessa. Aquela promessa que Deus dá e não pode voltar, porque tem algo determinado na eternidade. Havia um propósito determinado para a eternidade. Só que ele vai sofrer as consequências, Jacó vai sofrer as consequências dos seus erros. Agora preste atenção, queridos irmãos.
Quando Deus ama mais a Jacó, não é porque Jacó era melhor do que Esaú, é que Jacó ia fazer algo lá na frente que Esaú não faria. Esaú vende o direito de primogenitura como se vende qualquer coisa. Jacó vai para o val de Jaboque e chora e luta com Deus para ser abençoado. Não de riqueza, porque ele já era rico. Não de família, porque ele já tinha família. Não, ele queria ser abençoado com Deus. Por isso ele luta como príncipe, com lágrimas. Oséias 12:4. E ele vai vencer essa batalha, porque ele está lutando com Deus e não contra Deus. O texto é claro nisso. Então, Deus antes nos conhece, Ele sabe o coração. É por isso que a maioria da igreja são gente que era perversa. Mas Deus conheceu o coração. Isso aqui, se eu anunciar o meu evangelho, ele vai converter, ó. Isso aqui, se eu me aproximar dele, ele vai saber que eu sou Deus para mudar a vida dele. Então, o que Dantes conheceu, aí ele disse aqui, esse aqui eu escolho, porque esse aqui vai me escolher também. É uma fusão de conhecimento, é o entendimento que naquele dia ele nos alcançaria e nós nos renderíamos a ele. Então esse povo é marcado. Hebreus 1, 13 e 14 diz que Deus, ele dá ordem aos anjos para ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação. Então tem dois tempos ali, nós antes de conhecermos Jesus e nós antes de chegarmos no céu. Como assim? Antes de conhecer Jesus, Deus ordena anjos para nos guardar, porque Ele sabe que nós vamos nos render. Eu lembro direitinho de um acidente que eu ia ter muito forte, bêbado, infelizmente, indo para a chácara, o carro vai capotar, e eu bêbado, sem intenção nenhuma. Quando o carro vai capotar, da minha boca sai, Jesus! Quando eu falo Jesus, o carro para e volta no seu lugar. E eu bêbado, abraçado com o Gustavo, que era um menino que estava comigo, filho do gerente do banco que eu trabalhava. Eu disse, Gustavo, Deus é real, você viu? Deus é real, eu não sabendo o que eu estava falando. Mas Ele dá ordem aos anjos para ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação. Dia 17 de setembro eu aceitei a salvação e o Salvador. Arabaçu, caraia. Mas aí continuo com Ele. E de repente nós estamos numa rodovia, a caminhonete capota 4 vezes, aleluia, mas Ele dá ordem aos anjos para ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação, e o Senhor nos guarda, porque ainda há propósito, e Ele quer nos levar para o céu naquele dia. Então essa escolha de Deus é na presciência, o que Dantes conheceu, aleluia. Por isso, meus irmãos, nós somos o povo escolhido. Agora eu posso me perder? Claro que pode. Para quê? Por que é que a Bíblia tem tantas advertências? E por que existe Hebreus capítulo 6? Os que experimentaram a graça, que desfrutaram da graça. Pode se perder, eu tenho que me manter. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, o que vencer, ao que vencer, ao que vencer, aleluia. Tem que batalhar, tem que guerrear, tem que pelejar, tem que se levantar todos os dias. Mas nós somos essa raça eleita. É privilégio demais. E eu concordo com a interpretação de alguns teólogos, quando eles dizem, a salvação está enquanto somos igreja. A igreja vai ser salva. Vai ter um casamento no céu? Está escrito, 19, bodas do Cordeiro, de Apocalipse, vai ter um casamento no céu, já está marcado e ele vai acontecer. Pronto. Mas o casamento é com quem? É com Lindomar? É com Ricardo? É com o Michael, o Michael? É com o Tiago? É com o Paulo? É com o Guilherme? Não, é com a igreja. O casamento é com a igreja. Então a igreja vai se casar com o Cordeiro e ele vai apresentar a igreja ao Pai naquele dia. Vinde benditos do meu Pai. Nós vamos ouvir isso dele. Mas quem vai ouvir? A igreja. Então para ser salvo, eu tenho que continuar sendo igreja. Que é a igreja que vai casar, não é um indivíduo. A eleição é da igreja. Então eu tenho que permanecer igreja.
Igreja, corpo de Cristo, igreja, povo que está ligado em Deus e que vive para a glória de Deus, que anda na sua presença, que vive se achegando a Ele, que deixou o pecado, aleluia. Então essa igreja vai se casar com Jesus e eu tenho que permanecer igreja. Entendido, sim ou não? Então nós somos esse povo escolhido. O que está em Êxodo 19, 5 e 6, DCM? Igreja, Êxodo 19, 5 e 6. É importante entender isso aqui. Abram a Bíblia, folheiem a Bíblia, manuseiem a Bíblia, usa a Bíblia. Êxodo 19. Glória a Deus. Vamos usar a palavra. Irmãos, eu vejo muitas coisas como estratégias de Satanás. Por exemplo, muita gente está abandonando as Bíblias físicas e indo para as virtuais. Imagina o diabo fazendo com que não tenhamos mais nenhuma Bíblia física e só tem agora a Bíblia virtual. E ele agora corta o acesso. Como tem algumas nações aí que não têm acesso, a China, por exemplo. O que ele faz de nós? Tira a Bíblia. Use a Bíblia, ame a Bíblia, leia a Bíblia. E cuidado com os virtuais, porque textos estão sendo adulterados. Cuidado, tenha uma Bíblia versão confiável na sua casa e se guarde. Estamos em guerra. 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo... Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aí é outra parte. Então, o que nós queremos observar aqui? Nós somos agora esse povo, que esse povo era Israel. E aí, o que acontece? Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Capítulo 1 de João, versículos ali 8 a seguir. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da vontade do varão, da carne, mas da vontade de Deus. Esse povo Israel tinha que viver a palavra, e nós também somos nascidos para viver a vontade, a palavra de Deus. E esse povo, irmãos, como Deus chamou Israel para ser uma nação exclusiva, com um propósito especial, entre os reinos pagãos, a igreja agora é chamada para ser testemunha única de Jesus Cristo no meio desse mundo perverso. A igreja, nós estamos falando do sacerdócio do povo de Deus. Agora não é simplesmente confiar que as pessoas que estão com cargos na igreja que devem fazer algo. Não. Todo o povo de Deus faz para Deus. O sacerdócio é com todos. E aquilo que era para Israel, agora somos nós. Deus desprezou Israel? Não, vai ter a hora que Deus vai agir por Israel. Agora, tem pessoas que estão se convertendo, que é parte do Israel. Pessoas que são os judeus estão se convertendo, como na época dos discípulos. Muitos judeus se converteram, os discípulos eram judeus e etc. Nós temos que estar em Cristo para ser agora esse povo escolhido.
Não é mais uma questão de Israel, agora é uma questão de Jesus Cristo e a confissão, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Acabou. Agora nós já temos um Salvador, agora nós já temos um Senhor, agora nós já temos um caminho, nós já temos a verdade e nós já temos a vida, e é somente por esse lugar. Então esse povo escolhido agora não é Israel, é o povo convertido, é a igreja do Senhor Jesus. E essa palavra escolhido no grego, se você quiser anotar, é interessante, eklektos, E-K-L-E-K-T-U-S, eklektos, no grego. Isso aqui é a transliteração, claro. Quer dizer o que essa palavra escolhido? Alguém escolhido em meio a um grupo maior para serviço e privilégios especiais. Entendeu, não? Nós fomos escolhidos nessa nação, nessas nações, na terra inteira, nós fomos escolhidos para uma obra específica. Deus confiou em nós, aleluia. É por isso que a gente vai entender por que no início aqui ele vai dizer, deixando toda a malícia, todo o engano, fingimento, inveja, murmurações. Por quê? Porque essas coisas nos dividem, nos separa, nos enfraquece, tira motivações, cria situações e nós somos apagados na nossa missão. Mas deixa tudo isso, porque nós somos um povo escolhido. Fomos escolhidos de uma massa de gente, fomos escolhidos para uma obra específica. Tudo que nos divide deve ir para a lata do lixo. Tudo que nos separa deve ir para a lata do lixo. Tudo que nos entristece deve ir para a lata do lixo. Tudo que nos desanima deve ir para a lata do lixo. Nós somos uma nação levantada para Deus. Eu fui mandado embora de uma igreja. Eu não fiquei traumatizado com a igreja e nem atribuí à igreja o pecado dos irmãos e o erro daqueles irmãos. Não, eu fui chamado por Deus, eu fui escolhido por Deus. Se alguém não entende o ministério que Deus me deu ou que tem Ele na minha vida, é outra coisa e eu não vou julgar. Eu vou continuar no ministério, eu vou continuar na chamada, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou, porque Ele merece que eu sirva a Ele até o fim. Ele foi até a cruz e me amou até o fim. Eu vou concluir a carreira. É isso que a gente tem que entender. Nós não podemos dar moral para essas coisas. Nós temos que dar moral para Deus. Nós temos que dar crédito para Deus. Ele nos chamou. Aristóteles, quando ele fala sobre geração, aqui nós somos a geração de Deus, a geração escolhida. Ele diz assim uma coisa muito interessante para a gente que é cristão entender, né? Nem tudo que Aristóteles diz tem alguma coisa a ver, legítima com a palavra, mas preste atenção nisso. Ele diz, geração seria uma mudança de não ser para o ser. Já corrupção é a mudança do ser para o não ser. Então quando Deus nos torna geração dele, Ele está mudando nós de não ser para ser. Entende? Quando a gente coloca na Bíblia, Paulo fazia isso de maneira muito legítima e correta. Ele usava as frases dos filósofos para olhar para a Bíblia e vaticinar a verdade de Deus acima de tudo. Então quando Deus me escolheu, eu não era. O que eu era? Mas agora eu sou. Em Cristo Jesus eu sou nova criatura. Aleluia! E quando a pessoa que se tornou, se corrompe, o diabo consegue corromper esse novo ser, essa nova criatura, passa a não ser, volta ao nada. E pela Bíblia, pior 7 vezes. Então guarda o que tens,
Guarda a tua vida, Rabai. Você que se alegra com essa palavra nesta manhã, ela te toca, ela te traz alguma verdade, ela te chama a atenção. Então, além de ser povo escolhido, depois nós vamos ver alguns versículos no Antigo Testamento que ajudam, que corroboram com isso também. Nós somos sacerdócio real. Vós, porém, sois sacerdócio real, além de nação santa, de raça eleita, de povo escolhido, nós somos sacerdócio real. E isso vem lá do livro que lemos, né? Êxodo 19:6. Deus, através de Moisés, fala a Israel: vocês serão para mim um reino de sacerdócio. Isso te alegra ou não? Uma nação santa. Todos aqueles que creem em Jesus o Messias e confiam nele para a salvação, recebem o privilégio de se tornarem sacerdotes reais. Meus irmãos, quem eram os sacerdotes na nação de Israel? Primeiro, era só uma tribo que poderia ser, tribo de Levi, etc., e tem muitas conjecturas a respeito disso, mas essa tribo agora era exclusiva. Inclusive essa tribo não podia nem alcançar a herança, porque ela tinha que ser cuidada por todos. Agora vejam bem, esses sacerdotes, eles faziam muitas coisas. Entre outras, serviam no templo. Entre outras, como no caso do sumo sacerdote, que agora é Jesus Cristo, para nós, nessa visão, para você entender, esses sacerdotes traziam o povo para Deus e levavam o povo a Deus. Esses sacerdotes ofereciam sacrifícios. Esses sacerdotes louvavam. E tinha as tribos e a organização, tudo. Agora a igreja faz isso. A igreja, percebam que, principalmente quando Lutero vai entender que a salvação é pela graça e etc., ele vai trazer esse conceito também, ele vai entender esse conceito. Mas entenda uma coisa, a igreja, enquanto anunciadora das virtudes, todos nós devemos ganhar almas, fazer a obra, nós devemos levar o Deus ao povo, entendeu? Tanto entre nós devemos nos manter na fé, quanto nós levarmos esse Cristo àqueles que estão perdidos, aos gentios, e trazer os gentios a Cristo de alguma maneira, operar estas obras, quanto nós devemos ofertar louvores agradáveis a Deus, quanto nós devemos primeiro entender que nós somos o sacrifício, corpo, alma e espírito no altar do Senhor, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós nos apresentamos a Deus primeiro como sacerdote, nós temos essa vida de comunhão. Entender outra coisa, está sendo claro para você entender? Eu estou rápido demais. Entender outra coisa, além de sermos essa igreja, esse sacerdócio, além de sermos pequenos pastores de algumas vidas, de ajudar pessoas a encontrar a Deus, se sararem em Deus, se recuperarem em Deus, etc., nós temos uma hierarquia na igreja, que é diferente. Aquela igreja tem o pastor, aquela igreja, hoje tem vários nomes, né? Tem o bispo, tem o apóstolo, tem a bispa, tem até a presbítera, e aí, né? Outras coisas. Então tem muitos nomes, mas enfim, o líder daquela igreja é o líder no Senhor, com os demais que auxiliam. Essa igreja, organização, ela precisa. Tanto é que Paulo fazia isso. Ele abria a igreja e deixava na igreja liderança, como no caso de Timóteo, a igreja de Éfeso, e ele também era um líder regional, como nós somos aqui no caso, Campo Limpo, Rio Verde, Bahia, são regionais. Então ele era um líder regional, Timóteo. Então Pedro doutrina a questão dos pastores para tratar e cuidar do rebanho, não com usura, aquela coisa toda. Então a igreja é organizada hierarquicamente, e nisso precisa, claro, precisa de diretrizes, não é?
lá em Jerusalém estavam os cabeças da igreja. Paulo foi lá consultar os cabeças. Aquela reunião de Atos 15 é a reunião dos cabeças para decidir o que a igreja deveria fazer, e depois sai com carta avisando as outras igrejas a decisão que tomou. Então isso são hierarquias necessárias. Todo lugar tem que ter uma liderança. Toda igreja tem que ter liderança. E essa liderança tem que ser transparente. Essa liderança tem que ser como que copastoreando em Deus. Deus tem que ser o pastor dessa igreja. Tanto é que lá em Atos 15, foram reunir pensando no que Deus quer, no que Deus mandaria, no que Deus faria. Porque o pastor da igreja legítimo é Deus, o supremo pastor, soberano em glória e poder. Então, a igreja precisa da organização. Nós precisamos de lideranças para conter nossas vidas, nossas exaltações, nossos erros, nossas falhas. É necessário liderança para trazer pureza para a igreja, para purificar a igreja. Paulo fala dos sábios da igreja que devem julgar as causas dos irmãos, e não os sábios do mundo para julgar as causas da igreja. Então precisa, aleluia, de liderança. Deus está curando um coração com esta palavra. Deus quer essa liderança, foi Ele que estabeleceu. Entenderam? Então isso precisa para que você ganhe uma alma lá fora, sendo um pastorzinho de alguém. E eu digo pastorzinho com todo zelo e carinho, porque nesse caso é a igreja que foi. Aí você fala assim: venha à minha igreja e vou te apresentar o meu pastor. Olha que coisa mais pura. Você precisa conhecer a minha igreja. Deus fala. Na verdade, Deus é o pastor da minha igreja. Então, nós precisamos de ganhar almas e ter um lugar para levar, não é igual esses desigrejados desviados, falando mal, dizendo que todo o sistema é maligno, não sei o quê. Que coisa é essa? Olha para a Bíblia e leia a Bíblia. Só que nós temos a obrigação e o dever de sermos puros. E aí, entende a diferença do sacerdócio ministerial e do sacerdócio corpo de Cristo? Entendeu? Os sacerdotes, vamos chamar assim, ministeriais, eles têm os dons ministeriais. O que rege a igreja não são os dons espirituais. Profecia não rege a igreja. Revelação não rege a igreja. O que rege a igreja são os dons ministeriais. Efésios fala muito bem sobre essa questão por exemplo, dons de evangelista, dons de apóstolo, dom de evangelista, dom de pastor, dom de mestre e doutor e dom de profeta. Dons ministeriais. Dons de socorros, operações de milagres. Nesse caso, dentro dos dons, porque tem ministeriais, porque tem dentro dos dons espirituais também. O dom da palavra, essas coisas auxiliam para dirigir a igreja. Aí é uma coisa. Agora os dons espirituais, que são 3 grupos de 3 dons, mas que dentro desses grupos outros dons se manifestam, né? Eu sou muito daquela do Po Yong-Chu, que fala dos 70 dons espirituais, mas na Bíblia fala de 9, que na verdade não são. Por exemplo, dom da fé, dom de operação de maravilhas e dons de curar. Porque lá é no plural. Então aí são 3 dons? Não, dons de curar. Aí vem dom de variedade de línguas, de interpretação de línguas e dom de profetizar. Aí vem dons, discernimento dos espíritos, palavra de sabedoria e o dom da ciência. Então, dentro disso, existem outros tantos dons que se alinham. Entende ou não? Por exemplo, você está falando em variedade de línguas, e aí você está falando em variedade de línguas e vem visões. Então, variedade de línguas com visões, aí vai, é um punhado de coisa. Amém? Então, esses dons, meus irmãos, espirituais, são para o sacerdócio real.
Todos nós podemos ser usados nestes dons, todos nós, nos dons espirituais, tanto o altar quanto a igreja, todos, você pode ser usado nesses dons. E Paulo nos ajuda dizendo: buscai os melhores dons, aleluia. Se é para buscar os melhores, então nós podemos buscar os dons. Busque ser cheio do Espírito lá na sua casa, seja sacerdócio real na sua casa. Fala: mamãe, eu estava orando, Deus falou a respeito dessa questão, que Ele disse que é assim, mas com responsabilidade, não inventa história, tenha o discernimento correto, tenha certeza que foi Deus que falou, e comece a ser sacerdócio real. Seja sacerdócio real na empresa, seja sacerdócio real no seu trabalho, seja sacerdócio real na escola. Quantos alunos nas escolas têm revolucionado escolas, porque eles estão reunindo pessoas, cantando louvores, daqui um pouco está mudando, está libertando vidas. O sacerdócio real nas escolas, o sacerdócio real nas associações, o sacerdócio real nas ruas, idas e vindas. Levante-se, igreja, nós temos uma obra para ser feita. Amém. Esse sacerdócio real, que era lá para trás, a gente vai ver versículos a respeito disso, é um sacerdócio, irmãos, como a igreja do Senhor, fazendo diferença como sal e luz. Porque preste atenção nisso, porque é que a sociedade está pior do que antes e não melhor, sendo que a igreja aumentou o número de pessoas. Só no Brasil estima-se no mínimo 60 milhões de evangélicos. 60 milhões, quantos habitantes nós temos no Brasil? 270 milhões já? Certeza, fez conta certinho? Contou direitinho? 270 milhões, se é o caso. Então, 60 milhões, irmãos, 270 milhões, 10% é 27 milhões. Então vamos supor que nós temos 25% de crentes. Essa sociedade tinha que estar impactada. Põe 25% de sal na carne para você ver, 1 quilo, é 250 gramas de sal. Será que esse sal não ia aparecer não? Precisa disso tudo? Quem é cozinheiro aí sabe que jamais vai salgar tudo. Então nós precisamos ser o sal que Deus nos levantou para ser. Para de xingar, para de falar, para dessa linguagem mundana na sua boca, para desses vídeos pornográficos, para com esse negócio da linguagem ser igual a do outro. Muda a sua linguagem, seja honesto. Eu não estou falando que você tem que ter uma linguagem de nós somos santos, nação santa. Estou falando de uma linguagem pura, sem contaminação, uma linguagem num português que não fere os ouvidos das pessoas. Nossa linguagem é sem chocarrice, sem gritarias. Nossos vizinhos estão cansados de ouvir os nossos gritos. Esse povo é crente, Deus me livre de ser crente. Cadê o sal? Aí eu não vou aceitar Jesus. Minha mãe disse que aceita Jesus, ela vive xingando dentro de casa. Cadê o sal da casa? Aí eu sou assim, sai daqui, inferno. Você está com algum demônio. Nós temos que aceitar o Espírito Santo nos converter, nos transformar, nos libertar. Nós temos que aceitar Jesus urgentemente. Nós somos uma nação santa. Ou não somos? Que negócio é esse desse Deus fraquinho que não consegue mudar nós? Deus é forte. O poder de Deus nos converte a novas criaturas. Pelo amor de Deus, se essa palavra não fala com você, misericórdia de você, porque ela está falando comigo. Então, sacerdócio real.
Então, nós anunciamos as virtudes. Nós não somos como professores, irmãos. Os professores, quando você chega na sala de aula, ele vai dar uma aula. Ele vai falar das constelações, ele vai falar das galáxias, ele vai falar dos bilhões de sóis, dos trilhões de estrelas. Ele vai falar, se ele é adepto ao evolucionismo, ele vai falar sobre isso. Se é criacionismo, ele vai falar do criacionismo. E ele vai conhecer e falar de tudo aquilo, mas ele não experimentou nada. E ele está falando do que ele ouviu dos outros. E ele está pegando a ideia de vários. Ele está pegando a interpretação dos cientistas sobre o Hubble, sobre não sei mais o que. Ele está pegando as interpretações. Ele está comprando a ideia que não vive, que não viu, que não investigou. Tem hora que a gente conhece a Bíblia, fala da Bíblia, mas não vive. Simplesmente ouviu, mas não experimentou. Essa Bíblia aqui te oferece o experimento. Baruch Adai. Você tem que falar do que vive, do que experimentou. Aqui não é professor, aqui é quem nasceu de novo. Adá, tu saiba. É alguém que mergulha. É alguém que diz, olha, tocou em Paulo, mas também tocou em mim. Revelou-se a Paulo, mas também revelou-se a mim. Tem que experimentar esse Deus para ser uma nação santa, um sacerdócio real, para ser o povo escolhido de Deus. Não reage, não tem glória a Deus, é tudo frio. Esse povo não é frio, esse povo é pentecostal. Esse povo de Deus aqui tem a graça, tem a vida, tem adoração, tem louvor, tem vida. Por isso que a sequência é muito gostosa. Primeiro é o povo escolhido, é a raça eleita, é a nação eleita. Depois é o sacerdócio real. E aí vem, aí é nação santa. Desde o início da sua primeira epístola, Pedro tem lembrado aos seus leitores que eles são cidadãos de uma nação santa. Ele refere-se a nós como peregrinos. Ou seja, estrangeiros, estranhos, porque nós não somos daqui. Nós somos a nação de Deus. Nós estamos espalhados neste mundo, mas não pertencemos a Ele. Jesus orou por nós dizendo, Pai, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Mas eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, eu lhe peço que eles guarde do mal. Por quê? Porque tem uma obra para ser feita. Você escutou ou não? Essa obra ela tem que ferver em nós. Olha, preste atenção, se eu estou ligado em Deus, a obra, ela ferve na minha alma. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que ganhar almas, eu tenho que fazer algo. Pastor, pelo amor de Deus, não me deixa de fora. Pastor, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa para fazer. Pastor, se o senhor não me der, eu vou entrar nos meus departamentos e falar, ó, eu quero fazer, eu quero fazer. A alma clama por fazer quando nós estamos ligados. Oh, aleluia, quem concorda com isso, dê glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Nós fomos separados para pertencermos exclusivamente a Deus. A nossa cidadania é do céu, nós temos uma provisória aqui. E temos que ter questão de imposto de renda, de existência, né? Quem não tem CPF identidade não existe. Então nós temos que ter uma cidadania aqui, provisória. Provisória. Eu tenho uma identidade lá no céu. Eu não sei que nome eu tenho lá no céu, mas eu vou ter um novo nome. E Deus já me chama pelo novo nome. Aleluia. Eu não sou daqui. Aleluia. O que está escrito em Filipenses 3:20? Aleluia. Filipenses 3:20. Nós somos essa nação santa, mas a nossa cidade está nos... Uai, Anápolis está no céu? Nossa cidade não é Anápolis? Eu amo Anápolis.
mas essa cidade não é a minha cidade. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oh glória, alguém pode olhar para o céu, levantar as mãos e dizer: eu estou te esperando, eu estou te esperando, meu Salvador. Será que estamos esperando mesmo? Ora vem, Senhor, vem, 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 Jesus. Temos que entender, então, essa nação é santa, por isso que Colossenses 3, 1 e 2 fala que nós temos que pensar e buscar. As coisas do alto, lá de cima, porque nós nos resolvemos, não é com essas coisas dessa terra, não é tirando satisfação, xingando as pessoas, falando mal dos outros, querendo queimar a reputação de quem já queimou a reputação. Não! Nossa solução está no que vem dos céus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é do alto. Tiago 1,17, é de lá que vem. Você quer solução para a sua vida? Vem de lá, ó, vem de lá. Você quer cura? Vem de lá. Você quer transformação? Vem de lá. Você quer resposta? Vem de lá. Pare de olhar para cá e olhe para lá. Aleluia, glória a Deus. Então por isso que ele vai, olha a sequência. Nós somos a raça eleita, o povo escolhido. Nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, então nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Israel era a nação de Deus? Sim ou não? Agora somos nós. Deus desprezou Israel? Não, deixou Israel de lado, mas ele virá por Israel. Mas agora nós somos o povo escolhido, exclusivo. Você sabe o que quer significar propriedade exclusiva? Vamos lá, Deuteronômio 7, 6 e 7. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, no Antigo Testamento. 7, capítulo, versículos 6 e 7. Aleluia. 5 livros primeiros da Bíblia são reconhecidos e chamados como Pentateuco. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosseis o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era maior do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Deus não nos escolheu pela aparência, Ele escolheu por presciência. E Ele nos fez seu povo especial. 14:2 do mesmo livro de Êxodo. Vai lá no capítulo 14. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Esses contextos vai dizer, por isso não marca seu corpo, por isso quando acontecer tal coisa faça assim. Deus traz regras. Se eu sou, diga, se eu sou, diga igual crente, se eu sou povo exclusivo de Deus, devo viver, logo devo viver exclusivamente para Deus. Israel foi escolhido um povo exclusivo, por isso ele foi levado a uma terra exclusiva. E deveria expulsar todos daquela terra para ser uma nação exclusiva, com leis, estatutos, juízos e mandamentos exclusivos. Não adotar costumes das nações, porque era um povo exclusivo. Nós somos, de certa forma, claro que na parábola do filho pródigo, o novilho cevado é Jesus, representa Jesus, mas nós também somos novilho cevado, separados, guardados num lugar de honra, para sermos usados no dia da festa,
para sermos usados no dia que é necessário, no dia que precisa. Deus tem uma nação santa, um povo exclusivo, um povo de boas obras, um povo eleito. Deus tem um povo para ser usado por Ele na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Estejamos separados. Alguém entende? Estamos separados? A resposta foi muito pouca. Estamos separados? Deuteronômio 26, 18. Mesmo livro, 26, 18. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. O povo exclusivo obedece a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Malaquias 3,17, é o último livro da Bíblia no Antigo Testamento. Malaquias 3,17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Tesouro particular. Nós somos tesouro particular. 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Quem serve a Deus tem um comportamento que faz diferença diante dos olhos de todos. Aleluia. Ninguém tem nada a ver com a minha vida se você não tiver Jesus. Se você tem Jesus, todos têm muito a ver com a sua vida, e eles querem ver Jesus na minha e na sua vida. Foge dessas pregações loucas que tira do povo o sal e tira do povo a luz e diz que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Tem. E nós temos que ser uma carta aberta para todos. Então, irmãos, fazer uso desses títulos: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Ao fazer isso, Pedro transfere a carga teológica deles para o contexto cristão. Não é mais Israel, somos nós, igreja do Senhor Jesus, judeus e gentios convertidos ao cristianismo, agora são esse povo, ou é esse povo exclusivo de Deus. E agora esse povo tem deve ter uma atitude missional. Nós somos missionários, porque nós temos uma missão. Aleluia, Aragia Samai. A nossa missão está escrita no texto que segue: para anunciar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. E é interessante usar essa questão da metáfora da luz, porque a luz, ela não precisa expulsar trevas, ela só precisa brilhar. Entende isso? Não. Você não precisa expulsar Satanás, você só precisa brilhar. Olha o que diz a Bíblia, Tiago 4, 8, chegai-vos a Deus. E o 6, antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos, mas dá graça. Primeiro, chegar a Deus com humildade. Agora vai lá no 7, sujeitai-vos, pois. Que jeito que eu me sujeito a Deus? Com humildade. Resistir ao, e ele. Então qual que é a maneira de resistir o diabo? Sujeitando a Deus.
Porque quando eu me sujeito a Deus, a luz brilha. Aleluia. Brilhando a luz com um testemunho legítimo, eu estou resistindo o diabo. Porque o diabo quer me levar a praticar as obras da carne. E Deus quer me levar a praticar o fruto do Espírito. E ele fugirá de vós. Aí que vem o versículo 8. Chegai-vos a Deus então, e ele chegará. Então, depois dessa obra eu devo limpar as mãos. Quando o pecador limpar as mãos, e os de duplo ânimo purificar o coração. Deus quer que nós nos convertamos à dependência total dele, nos sujeitando a ele. Quando isso acontece, o fraco fica forte. O que não consegue passa a conseguir. O que dizia, não sei por que eu sofro tanto, agora está comemorando vida e vida com abundância, dando glória ao nome de Jesus e exaltando o nome dele. Alguém entende? Então, esse povo vai anunciar as virtudes. E esse anunciar aqui no grego, exangeleite, uma coisa assim no grego, quer dizer, proclamar, numa maneira de propagar, sair falando. Aí nós estamos fazendo o quê? Cumprindo o id. Ide por todo mundo. E o id ali é gerúndio. Não é um id para eu ir depois, é indo. Faça isso. Então, corrobora, proclamando em todo lugar onde eu vou já vou propagando. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é meu Rei. Sim, Ele me mudou. Sabedoria, humildade, sem briga, sem contenda, mas humildade, sabedoria, dependência de Deus, alegria no Senhor, força, fé, constância, tudo isso vai estar em nós. Depois de tratar os privilégios da igreja, o apóstolo expõe então a missão da igreja. Deus nos chamou para fora do mundo como seu povo, para que possamos voltar ao mundo e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, 2 pontos importantes aqui que nós encontramos. Primeiro lugar, a missão. Agora vamos à reflexão. Nós estamos cumprindo a missão que nos foi dada. Primeiro, como igreja. Sim ou não? Segundo, individual. Você está cumprindo seu papel? Ou está dando mais trabalho do que trabalhando? Mais confusão, mais problema, mais reclamação, mais murmuração, mais divisão do que somar. E escute, você vai somar com pessoas igual a você. E você tem defeitos, você tem problema. Vira para o seu irmão e diga para ele, se você tem coragem, você tem problema. Tem ou não tem? Por que eu tenho problema? Pergunte, por que eu tenho problema, pastor? Pergunta. Pergunta, igreja. Porque você está aí. Você está aí? Você sabia que você está aí? Hã? Ou não? Existe uma natureza em nós, perversa, que ela está subjugada pelo Espírito Santo. Ela está pisada lá. Agora pare de dar lugar ao Espírito Santo, a natureza vai te pisar. Porque ela está aí, ela não foi tirada. Por isso que a gente tem que se manter buscando, enchendo, perdoando, compartilhando, fazendo. Porque a natureza, ó. Porque esse camarada aí não vale muita coisa, não.
Quem aqui já deu uma estourada? Aquela, levanta a mão assim. Eu aqui também. Irmão, parece que o demônio apareceu. Sim ou não? Eu ia falar uma coisa, vira para o seu irmão e fala, você tem um demônio escondido. Eu não vou falar isso não, fica tranquilo. Mas no mínimo um diabo você tem aí. O que é diabo? Diabolos, no grego, quer dizer o quê? Adversário. E esse bicho, quando manifesta, meu Deus, sai correndo. Porque isso não presta não. Sim ou não? Tem gente lembrando de muita coisa aqui, ó. Que coisa boa. Lembra aquele dia que chorou assim, amor, o que foi? É o demônio mesmo, é o demônio. Cai por terra, aí pronto, é o demônio em demonia de novo. Tem ou não tem, irmão? Então, trata de se encher de Deus. Quanto mais a gente enche de Deus, mais pesa para a natureza perversa lá. Fica aí, miséria. Isso aqui só vai sair no dia do arrebatamento, ou no dia que a gente morre. Então tem que ter controle, tem que ter domínio, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter santificação, tem que ter busca, tem que ter amor, tem que ter perdão, tem que ter uma boca lavada, limpa, santificada, uma mente no céu e os pés na rocha. Curacandarácia. Ultimamente essa natureza tem estado dominada ou ela tem aflorado? Pastor, não quer nem olhar para o senhor. Não olha mesmo não, vai que essa natureza se manifesta. Porque ela não presta. Então, irmão, a nossa missão, primeiro lugar, nossa missão, vemos no texto. E essa missão é primeiro de ser, para depois anunciar. Esse propagar é com um testemunho. Todos que te conhecem, se você tem bom testemunho, vão querer ouvir o que você quer falar. Estão prestando atenção? Todos que te conhecem vão querer te ouvir, se o seu testemunho é bom. Agora, se não tem testemunho, na hora que você começa a falar, eles querem sair de perto e começam a clamar o sangue se for crente. Senhor, essa pessoa não sabe o que ela faz não. E começa a murmurar. A falta de testemunho causa murmuração e pecado nos outros. Causa mal pelos outros. Por exemplo, se você se veste indecentemente, quem não tem compromisso com Deus vai querer vestir do jeito que você veste. Quem tem compromisso vai rechaçar a sua maneira de viver. Porque isso é uma ofensa para quem tem. Mas é uma ajuda para quem não tem. O que nós estamos propagando? O que nós estamos pregando? Pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida, pois você vai para o inferno com esse pensamento. Porque primeiro o céu tem tudo a ver com a sua vida e com a minha. Segundo, as sociedades, elas querem ver a luz em quem se diz cristão. Terceiro, não obedecendo o critério da ordem. Terceiro, é nossa obrigação, enquanto cristãos, imitar Jesus Cristo. Imitar para quê? Para que as pessoas vejam Cristo em nós. Vamos lá, então, Mateus 5,16. O que diz Mateus 5,16? Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Não é do céu não? É diante de quem? Por favor, igreja, diante de quem? Dos homens. E tem um porquê. Para que vejam as vossas boas obras e nós devemos isso.
Nossa maneira de viver, que leva as pessoas a ver Cristo, glorifica o nosso Deus. Quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você briga com essa palavra, vai orar a Deus e ver se ela é de Deus ou não. Escute, segundo lugar, a motivação. Primeiro, a missão. Todos nós somos obreiros. Todos nós somos obreiros e obreiras do Senhor. Toda a igreja é chamada a uma obra, a uma missão. Enquanto isso, você entende, o workshop Quero Ser Obreiro. Então nós poderíamos dizer nesta manhã, workshop Quero Ser Igreja Verdadeira. Aleluia. Você quer ser igreja verdadeira? Olha para o céu e diga, eu quero ser igreja verdadeira. Diga logo, quero ser obreiro. Segundo lugar, a motivação. Olha o que diz Pedro: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Irmão, nós não éramos nada. Imagina o Jean sem Deus. Imagina o Ronaldo, Rômulo sem Deus. Imagina o Léo por esse mundo do meu Brasil sem Deus. Nós não éramos povo. Nós éramos gentalha sem Deus. Falando para nós. Povo perdido, sem escrúpulo, sem medidas, imorais, amorais. Um povo que não valia nada. Agora ele veio e nos salvou. Isso aqui Pedro está equilibrando. Se você for usado por Deus para levantar um paralítico de uma cadeira de rodas, volta para o seu lugar e lembra, nós não éramos nada. Então o que aconteceu foi graça. Deus está nos controlando. Deus está nos colocando no nosso lugar. Apesar de termos tudo o que temos, nós só temos enquanto em Cristo estivermos. Aleluia. Pedro faz aqui um forte contraste entre o passado dos cristãos e o presente. O que Deus fez por nós deve ser uma forte motivação para cumprirmos com zelo, fidelidade e urgência a missão que nos confiou. Estávamos perdidos, sem esperança no mundo, entregues à nossa própria desventura, mas agora Deus derramou copiosamente sobre nós a sua misericórdia. Amém. Então nós temos todo o poder, assim como devemos ter toda a humildade. Todo o poder enquanto povo de Deus para fazer as obras de Deus, e devemos fazer esta missão. Mas devemos ter toda a humildade para saber que nada somos sem Ele e nada faríamos se não fosse Ele. Ninguém aqui é o bonitão da cocada preta. Nem o pastor, nem o obreiro, nem a obreira, nem o membro, nem o congregado, nem nada, nem o seu cargo, nem o seu doutorado, nem a sua pós-graduação, e nem tampouco o seu não saber ler. Nós não somos nada. Ele é tudo em todos. Para sempre seja louvado. E só para encerrarmos essa parte inicial, para a gente entender o que é ser igreja, ele diz que, no capítulo 2 de Pedro, primeira carta de Pedro, voltem lá, aleluia, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o templo agora é a igreja. Tinha o templo de Salomão, agora o templo agora é a igreja.
A igreja é o templo e nós os sacerdotes nesse templo. E nós, o Jesus que nós servimos é a pedra que sustenta o templo. A pedra angular, que ela era mais ou menos essa posição, porque ela era feita e aprovada, então ela não iria rachar, quebrar, como é que fala quando? É aquele negócio lá. Porque ela foi aprovada, ela foi testada, ela é uma pedra que não quebra. Jesus é a pedra que sustenta o templo, que sustenta a igreja. Então, nós, pedras espirituais, que estão no templo, sustentados por Jesus Cristo, e nós fomos assim colocados para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a quem? Agradáveis a? Por intermédio de Jesus Cristo. Então, primeira coisa, nós somos pessoas que ministramos a Deus. Amém ou não? Você já ministrou a Deus nessa manhã? Adoração. Quando você chegar na igreja, você está ministrando adoração. Não é só enquanto sobe no altar para cantar com louvor, e não é só quando o grupo de louvor está cantando. Não, nós ministramos a Deus em todo o culto, adorando, louvando, bendizendo, prestando atenção na palavra, sendo participantes da palavra, dando reações à palavra. Então nós ministramos a Deus. Outra coisa que nós ministramos, porque aqui está escrito, sacrifícios espirituais. Nós, diga comigo, olhe para frente. Nós ministramos, diga igual crente ungido, nós ministramos uns aos outros. Esse é o nosso sacerdócio. O Alexandre passou um tempo aí para ter experiência, para voltar para Jesus e nunca mais deixá-lo. Enquanto a ausência dele, nós temos que estar orando, mandando uma mensagem, ministrando, para que ele volte, para que ele esteja de volta. Nós olhamos para o semblante caído de alguém e despertamos essa pessoa. Que foi? Está precisando de mim? Ministramos uns aos outros, sacerdócio. Nós oramos uns pelos outros, relógio de oração, rede de intercessores. Nós ministramos, nós oramos uns aos outros. É a mutualidade. O que eu disse? Mutualidade, uns pelos outros. Nós exortamos uns aos outros. Rapaz, presta atenção, olha aí, porque nós somos pastores uns dos outros nesse sacerdócio. Nós perdoamos uns aos outros. Nós entendemos os erros dos outros, embora não concordamos, e ajudamos a que essas pessoas vençam seus erros. Nós ministramos uns aos outros. Nós ministramos a Deus, louvor, adoração, vida no altar, jejum, oração, etc. E nós ministramos uns aos outros. Sacrifícios agradáveis. Aleluia. E nós ministramos ao mundo a virtude de Deus, as virtudes do Senhor, o poder do Senhor que fez os céus e a terra. Presta atenção nisso para a gente encerrar. Presta atenção nisso para a gente encerrar. Quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo em Atos 2, começaram todos a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E o que é que eles falavam, diz o versículo 11? Das grandezas de Deus. Diga comigo, toda pessoa cheia do Espírito Santo anuncia as virtudes de Deus. Está cheio? Você quer levar Jesus. Está cheio? Você quer que Jesus seja glorificado na sua vida. Está cheio? Lá onde você trabalha, onde você estuda, onde você faz alguma coisa, você quer que eles vejam Jesus na sua vida. Jesus com moral. Não é um Jesus imoral que aceita tudo.
Não é o Jesus que diz para você fazer uma tatuagem dele no seu ombro, como prova que você ama ele. Jesus não pede esse tipo de prova que só um namorado maluco pede. Jesus disse: eu quero ver o seu coração circuncidado. Você quer marcar? Marca o teu coração. Me dá o teu coração. Da Gadássia mandarai. Ah, mas a minha sociedade exige que eu seja igual a ela, porque não sei o que. Então você vai para a sua sociedade. Agora vem para a sociedade de Jesus Cristo, e Ele vai exigir que você seja igual a Ele, ministrando, aleluia, ao mundo essa nova identidade. Quando eu olho para a vida do Cristiano Ronaldo, a gente aprende muita coisa com ele, que é um dos craques mais famosos do mundo. Ele resolve não fazer tatuagem, porque teria que ficar 6 meses sem doar sangue. E ele prefere não fazer e ser um dos limpos poucos jogadores, porque ele não abre mão de 6 meses de sangue para pessoas que precisam. E os crentes? Por favor, é hora de ministrar ao mundo que nós temos um Deus que nos transforma, que nos converte. Nós somos sacerdócio real. Adás e Amanda, nós somos a igreja do Senhor na terra. Nós somos luz neste mundo, nós somos sal neste mundo, nós somos aqueles que o Senhor levantou como nação santa, povo exclusivo de Deus. Fique sobre os pés. O que Pedro está fazendo com esta passagem que estudamos nestas manhãs? Está dizendo que o que estava em Israel agora está em nós, da parte de Deus. Que agora nós somos esse povo. Então, queridos, preste bastante atenção. Não envergonhe o nome do teu Deus. Israel fez isso ao ponto de ter rejeição. Não envergonhe o nome do teu Deus. Se porventura fez alguma coisa, confessa e deixa. Receberás a misericórdia. Se a coisa é mais séria, procure o seu líder espiritual. Converse, trate o assunto, saia daí. Tem muita gente, escute, preste bastante atenção. Tem muita gente que tem o seu quartinho como sua confissão e levanta de lá parecendo que resolveu, mas continua escravo do próprio pecado e do mesmo pecado. Lembre de Hebreus 10, 26. Pecados voluntários. Depois resta, senão, um juízo infernal. Você venceu o pecado? É uma coisa simples, não atingiu o corpo da igreja que você faz parte, glória a Deus, seja livre. Mas esse pecado atinge o corpo, traz peso para o culto, como esses pesos que a gente experimenta aí, que dobra o peso, infelizmente, e você tem que, às vezes, ir angustiado para casa, como tem um pecado aí que não é confessado nunca, e eu já sei quem é, o que foi e tudo mais, mas não confessa. Aí você atrapalha igrejas, a igreja inteira, de receber a palavra como deveria, a manifestação como deveria, e impede almas de converter ao Senhor, além de estar se levando para o inferno. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Nós somos um povo para morar no céu. Nós não somos profissionais, nós não somos ativistas. Nós somos servos, e porque somos servos, servimos, da maneira que Deus quer, com empenho nosso, com prazer nosso. Entende isso? Primeiro, servo. Primeiro, corpo de Cristo. Primeiro, sacerdócio real, povo exclusivo, nação santa, povo eleito. Alguém tem alguma rápida pergunta para fazer dentro do que nós falamos? Se tem, é só levantar sua mão, por favor. Não?
Mesmo que seja uma pergunta que você acha que é embaraçosa, faça a pergunta, às vezes é a dúvida de muitos. Não tem? Então vamos orar. Você é a igreja? Esse glória a Deus é sabendo que você é a igreja. Vamos nos unir para honrar o nome de Jesus Cristo. Unidade garante firmeza e vitória. Toda vez que você retém um perdão, você retém miséria para a sua vida. Toda vez que você retém servir, você retém prosperidade. Toda vez que você retém algo e não trata, você retém uma bomba que vai te matar, se não for tratado. Voltemos ao caminho da humildade. Amém? Curva a sua cabeça. A secretaria já se aproxima. O que é que você tem para falar com o Senhor a respeito de tudo isso? Você que está pela internet, o que você tem para falar com o Senhor? Uruko Basahim, Bersahama, Ukaedehana, Usama. Obrigado, Senhor, por estes estudos que nos alerta, que me alerta. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor. Confessamos nossas omissões, pecados, erros, peço que nos perdoe. Nos santifique, nos lave, nos levante esse sacerdócio real, esse povo exclusivo, essa nação santa, esse povo escolhido. Nos levante, Senhor, para anunciar as tuas virtudes, para apresentar sacrifícios. Nos levante. Ajuda esta pessoa que está tomando uma decisão forte, séria, diante de Ti, dando graça e força, dando nova história, levantando, Senhor, numa vida reta e correta na Tua presença, com a presença do Senhor e com aquela glória que o Senhor disse: Pai, eu lhes dei a Tua glória. Confirma, Pai, essa força, essa bênção, essa graça. Ajuda a todos nós e a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.